Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. Meu nome é Frederico Amorim. Eu sou o Pedro Magno. E a gente tem uma convidada aqui, né, Pedro? Exato, a gente trouxe a Aline aqui para participar desse episódio. Aline Campos, se apresenta. E aí, pessoal, uma honra estar aqui depois de ter sido tanto ouvinte e ter aprendido tanto com esse podcast. Eu sou a Aline, sou formada pela Unesp e fiz clínica médica na Escola Paulista de Medicina, onde encontrei aí com esses dois mestres aqui do meu lado. Maravilha. A Aline que tá representando a Bragança Paulista aqui no episódio, tá? Top. Tá. Terra da linguiça, tá? Exatamente. Não, linguiça de Bragança é top mesmo. Eu fiquei sabendo só, ainda não provei, mas eu fiquei sabendo. E a gente veio aqui pra fazer um episódio de Staphylo aureus, certo, Fred? Quem clicou no episódio já sabe, né? Já sabe que essa já tem esse spoiler. E você acredita que a Aline tem um motivo especial pra estar aqui nesse episódio? Qual que é? Mãe, se você estiver ouvindo aqui, você está de prova. Mas eu tive uma pneumonia severa por Staphylococcus aureus. Mentira que você teve necessidade de drenagem torácica. Fiz um empiema por estáfilo. Meu Deus. Minha mãe é professora, ela não tem nem ideia de nada de bactéria e ela lembra dos Staphylococcus aureus. Você era pequena, pequena. Tinha 10 anos. Então, vamos ver, paciente 10 anos. Exato. E a gente já deu pra sentir o quão grave pode ser e o motivo desse episódio está sendo feito, né, Fred? Exato, e só um a mais aqui é que o Pedro, quando foi contar o tema do episódio pra Aline, ele não falou Staphylo aureus, ele falou Staphylo em geral. Ignorando os outros Staphylos, né? Se é pra falar de um Staphylo, a gente vai falar do aureus. E ela veio aqui toda... leu um monte sobre os outros estáfilos. Talvez não use sobre os conhecimentos de Staphylo epidermidis aqui, mas vamos lá. Nossa, uma informação muito boa sobre o CAPTES, né? Não vai ser aqui, usado. Vamos falar aqui saprofíticos. Exato. Mas é isso, gente, é importante, né? Pelo menos a gente revisou um pouquinho e pronto. Vai seguir. Então, pessoal, bora pro caso? Bora. Só lembrando, então, como é que é a estrutura no episódio de caso, né? Então, eu que comecei o episódio, eu vou trazer o caso pra eles aqui. Eu vou trazer o caso em alíquotas. E a cada alíquota que eu trouxer, eles vão fazer algum comentário, começar a discutir o caso, pedir exames. Aí eu entrego os exames, etc. A gente sempre sugere pro ouvinte parar a cada alíquota pra ele pensar o que ele faria, que acho que é o melhor jeito de aprender com esses casos. Exatamente, Fred. Então, bora começar? Bora. Vamos. Então, pessoal, aqui a gente tem um caso de um paciente de 52 anos. Ele é previamente dialítico e diabético insulino dependente. E ele começa episódios de tremores e calafrios durante a diálise há 2 semanas. Ele manteve esses episódios em casa e 1 semana depois, ele começou a ter um quadro de prurido ocular, hiperemia e diminuição da acuidade visual à direita. Então ele começa com tremores e calafrios, depois evolui com essa alteração visual. Ele foi avaliado por uma equipe de oftalmologia que fez um diagnóstico de suspeita de endoftalmite. De outros sintomas, ele nega perda de peso, diarreia, tosse, dorsalgia ou dor abdominal. A equipe de diálise, perante a esse diagnóstico, coletou uma hemocultura e na hemocultura você já recebeu aqui o resultado com crescimento de um Staphylococcus aureus MRSA. Só de alguns antecedentes do paciente, então ele é um DRC dialítico há 6 meses, por nefropatia diabética, ele tem um permicate desde então em veia jugular interna à direita. Ele faz diálise segunda, quarta e sexta, diabético insulino dependente e hipertenso. Usa além da insulina, hidralazina e amlodipino. No exame físico do PS, então quando você recebe esse paciente, já após a hemocultura e após a avaliação do oftalmo, você encontra uma temperatura de 38, uma PA de 140 por 100, uma frequência cardíaca de 120, uma frequência respiratória de 20, saturando 95%. Esse paciente está consciente e orientado, e a única grande alteração que você vê no exame físico dele é o olho. Então, o olho bem hiperemiado, com edema periorbital, e ao avaliar o catéter, o permicate, você não vê sinais flogísticos, não tem hiperemia, não tem saída de secreção ao redor do catéter. Então, esse é o paciente que chega para vocês. Então, Pedro, aqui a gente está diante de um caso de um paciente de 52 anos, certo? Que já tem um antecedente importantíssimo aí de DRC dialítico. Faz diálise, então, por um permicate, que é um catéter de longa permanência, e começou com um quadro aí bem sintomático na sessão de diálise, certo? Então, tremor, calafrio,
durante a diálise, o que acende aí um alerta pra gente pensar que tem algo de errado com esse catéter, certo? E além disso, ele surgiu depois de alguns dias, então, com sintomas oculares. Parece que uma coisa veio, então, em seguida da outra, né? Primeiro começaram os sintomas relacionados à diálise, veio depois os sintomas oculares e que teve um diagnóstico de endoftalmite. Pensando muito bem, o pessoal lá da clínica de diálise já foi esperto, pediu uma cultura, que veio um áureos. O que a gente pode pensar aqui, então? Pois é, eu acho que nesse momento, Aline, a gente vai precisar fazer uma pausa e conversar um pouco sobre o áureos, sobre o Staphylo aureus, e o que, ao ver ele, dispara várias condutas diferentes, né? Então é até estranho a gente estar fazendo um caso clínico de um negócio que dá a sensação de que até o diagnóstico final já, né? Já sei até o bicho que tá causando, só que quando chega um Staphylo aureus pra você numa enfermaria, você já sabe que, olha, agora eu vou ter que fazer todo um grupo de condutas, porque existem algumas coisas que vão ser disparadas e que vai mudar o tratamento do meu paciente, como é que eu vou conduzir. Então o Staphylo aureus, ele resolve um pouco o que tá acontecendo com o paciente, mas ele gera várias dúvidas que beleza, agora onde é que esse aureus tá, da onde que veio, então várias coisas são disparadas por aí. Acho que começando falando sobre o bicho em si, né, o Staphylo aureus é uma coisa que é bem prevalente no ambiente hospitalar, a gente vê bastante esses quadros infecciosos por Staphylo aureus, e ele é responsável por um grande grupo de infecções na clínica médica, né? Exatamente. Na verdade, né, não só no ambiente hospitalar, mas a gente sabe que até 1/3 da população vive, então, é colonizado por Staphylococcus aureus, especialmente na região nasal. É daí que vem aqueles procedimentos aí de tentar fazer descolonização pré-operatória, especialmente cirurgia cardíaca, né? E a gente sabe que as infecções por Staphylococcus aureus vêm aumentando, justamente relacionadas à assistência de saúde, especialmente aí falando dos dispositivos, próteses valvares, mas também por infecções de pele e partes moles na comunidade. E aí, quando a gente olha para as infecções que o Staphylo aureus pode se apresentar, a gente sabe que eles são a principal causa de celulite purulenta, abscesso cutâneo, infecção do sítio cirúrgico. Então, assim, se a gente vê aquele nosso paciente que tem uma lesão de pele, a gente acha que está infectado, talvez acende o alerta para estrépito, mas lembrar que Staphylo aureus é sim a principal etiologia, mas também de osteomielite, artrite séptica, infecção de próteses articulares e, claro, da endocardite, né? É muita infecção diferente, né, Aline? Então, só marcando assim essa relação da pele com o estáfilo, quando você vê um quadro de celulite, as pistas principais para pensar que é estáfilo, porque aqui vai ser mais comum, você marcou o abscesso e a celulite purulenta, né, que já tem aquela drenagem de pus. A celulite, no geral, que não é purulenta, o estrépito ainda tem o seu grande papel, né? Mas essa celulite purulenta, o abscesso, infecção no pós-operatório, o estáfilo ganha de braçada, e aí a gente sempre tem que pensar nele na hora de cobrir empiricamente com antibiótico terapia, né? Perfeito. E aí, assim, aproveitando que a gente já falou algumas manifestações, uma maneira de organizar todas as infecções que o Staphylo aureus pode fazer é em 4 grupos principais, Aline. O primeiro é a infecção de pele, partes moles e pneumonia, que são portas de entrada para o Staphylo aureus, tá? O segundo são infecções associadas a dispositivos e pós-procedimento, então, paciente com catéter central, paciente com permicate, como é o caso do nosso paciente. Terceiro, infecções secundárias de disseminação hematogênica, então às vezes o Staphylo aureus entrou por algum outro jeito e aí ele pregou em outro local. Ele acabou grudando em outro local. Então, às vezes, a gente vê paciente com osteomielite, pielonefrite por estáfilo, artrite, piomiosite, até mesmo a endocardite, que é comum, como você mencionou, vai entrar aqui. E uma quarta manifestação clínica do Staphylo aureus é através das consequências das toxinas que o Staphylo aureus consegue liberar. Então, existe aquela síndrome do choque tóxico relacionado ao Staphylo aureus, que aqui está muito relacionado a pacientes que usam tampão menstrual, mas tem também choque tóxico mesmo em outros cenários, né? Às vezes até posso ter toxinas gastrointestinais Staphylo aureus que pode evoluir para um choque tóxico também, que aí a manifestação clínica vai ser um paciente hipotenso, febril, com manifestações cutâneas, evoluindo para uma disfunção orgânica, né? Lembrar desse cenário também no otorrino, né? O pessoal faz bastante tampão nasal, às vezes esquece, deixa um tempinho lá, e já vi casos horríveis relacionados a isso. Boa. E nesse caso específico, né, que a gente tá falando aqui do nosso paciente, um renal crônico dialítico, a gente percebeu que foi bem notado, né, que os sintomas surgiram durante as sessões de hemodiálise. Então a gente percebe que tem alguma coisa relacionada ao catéter, a gente já viu que é uma das formas de manifestação, e aí veio em seguida uma hemocultura positiva para Staphylococcus aureus. Aqui algumas coisas são importantes, né, de a gente falar, que o próprio crescimento de hemocultura para Staphylo aureus é um sinal grave, né, a gente sabe que isso já leva a mortalidade muito alta em boa parte dos pacientes, especialmente se essa cultura cresceu muito de forma precoce, pelo menos aí 12 horas de crescimento, a gente já considera isso associado a uma mortalidade maior, e especialmente depois se essa hemocultura ela fica persistentemente sendo positiva. Boa.
E aí, assim, esse termo bacteremia, às vezes ele é meio vago, né? Às vezes as pessoas confundem se bacteremia é só a presença da infecção. Assim, a ideia é, bacteremia é a presença de bactéria no sangue, né? O paciente, ele pode fazer aquela manifestação clínica da bacteremia, onde o paciente faz um quadro febril, com muito tremor, mas eu posso ter bacteremia sem necessariamente ter toda essa manifestação clínica, tá? Até mesmo eu posso ter bacteremia sem a presença de febre, que às vezes o paciente está tremendo e as pessoas, não deve ser bacteremia porque não tem febre. Eu posso ter bacteremia na ausência de febre e se o contexto clínico favorece, você colhe cultura e consegue visualizar os cocos gram-positivos agrupados aí e você sabe que é o Staphylococcus aureus que a gente está falando. E aqui acho que é interessante a gente comentar é que a febre, ela pode vir, na verdade, logo em seguida, depois de um episódio de bacteremia, né? Então a gente sabe que logo antes ali do pico da febre é quando a gente tem uma maior carga realmente de bactéria circulando na corrente sanguínea e aí o paciente ele cessa os sintomas e aparece a febre logo em seguida. Uma coisa que é importante é que nunca a gente vai ignorar uma hemocultura positiva para aureus, certo? A gente sabe que aureus é um bichinho do mal, é um bicho que faz biofilme, faz infecções graves de alta mortalidade. Então, se a gente viu a hemocultura positiva para ele, a gente vai ter que considerar uma infecção clinicamente significativa até que se prove o contrário, então, certo? Não dá pra falar assim, o seu Gerson sempre tem um aureus ali correndo. Dá não. Não precisa fazer basal, nada, né? Ao ambulatório de sepse. Já veio o seu Gerson, lá vem o aureus de novo. Não, deixa quieto isso daí. Eu vou ter que caçar de onde vem. Mas assim, Aline, vi que cresceu um Staphylococcus aureus, e aí como a gente falou no começo do episódio, aqui não é simplesmente vi uma bactéria, dou antibiótico, vida que segue, né? Eu tenho uma sequência de condutas que precisam ser disparadas no momento que eu vejo o aureus e que é além do antibiótico, né? Isso. Acho que é interessante a gente então sistematizar e a gente vai colocar aqui em 4 tópicos, então. Bora lá? Então, quais são os tópicos, Aline? Primeira coisa, da onde veio esse Staphylococcus aureus? Depois, ele foi para algum outro local? Depois disso, ele tem algum marcador de pior gravidade, de pior prognóstico? E, além disso, chamar um infectologista. Tá, então vamos destrinchar Gostei aqui. desse último aí. Vamos destrinchar. Cuidado, hein, Fred, a gente vai te chamar bastante. Esse é o objetivo desse episódio, né? Exato. Isso, na verdade, é uma propaganda. Exato. Então, a primeira pergunta, né? Da onde que veio essa bacteremia, né? Da onde que veio o Staphylococcus aureus? As principais portas de entrada para Staphylococcus aureus vão ser a pele, o pulmão e os dispositivos que esse paciente fez, né? Aqui a gente tá falando principalmente de catéter central, catéter de diálise, até mesmo dispositivos que foram recém-colocados, dispositivos intracardíacos, pode ser um foco de entrada. Mas existe uma parcela considerável de pacientes que você não vai achar o foco, né, Aline? Isso aí é bem doido, tá? Porque dependendo do estudo que a gente olhar, vai colocar uma porcentagem menor ou maior, mas em geral, a maioria da literatura, então, coloca pra gente em torno de 25% dos pacientes onde a gente não encontra um foco. E mesmo assim, isso é um problema e a gente vai ter que tratar do mesmo jeito, certo? Exato. E aí, quando a gente fala sobre da onde veio esse estáfilo, um medo que a gente tem, será que não existe algum local do corpo que tá chuveirando esse estáfilo por aí? E aqui a gente tá falando principalmente de endocardite, né? Até porque, se eu saio do diagnóstico bacteremia por estáfilo e mudo para um diagnóstico de endocardite, eu tô falando de mais tempo de antibiótico terapia, às vezes mais tempo de internação hospitalar, às vezes cirurgia cardíaca, que é algo super agressivo. Então, você saber se o coração tá acometido ou não diante de uma bacteremia por estáfilo é algo muito grande e muito importante, né? Então aqui, gente, não tem dúvida, a gente precisa de um ecocardiograma e a gente vai começar sempre por um ecocardiograma transtorácico, porque é um exame mais facilmente disponível, é um exame de mais fácil acesso e que em muitos casos já vai ser suficiente para a gente ter o nosso diagnóstico. Mas em outros casos pode ser que a gente precise prosseguir com a nossa investigação fazendo um eco transesofágico e a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente quando a gente tiver o eco da nossa paciente. Exato, Aline. Então aqui vai depender do que vier já do meu eco e se a minha suspeita é alta ou não para endocardite, né? A segunda pergunta aqui que dispara quando eu vejo que o paciente tem um Staphylococcus aureus na corrente sanguínea é se esse estáfilo grudou em algum local, né? Então, além do eco para ver se veio do coração esse estáfilo, será que ele tá grudando em outros locais e eu preciso ir atrás para drenar um abscesso ou não, né? Exatamente. Isso que a gente chama de uma infecção metastática, certo? Então, é aquele paciente que teve um foco aí, mesmo que a gente não tenha encontrado inicial para Staphylococcus aureus, mas que começou a manifestar sintomas relacionados à infecção em outros sítios. E aí, vou citando alguns aqui, Pedro pode ir falando também, porque é bastante coisa, tá? Certo. Então, primeiro lugar, assim, acho que a gente tem que pensar na endocardite, porque se não veio de lá, pode ser que pra lá se vá. Então, aqui o eco já faz ser muito necessário. É uma coisa meio etérea, né? Da onde veio, pra onde vai, né? Um negócio que o ovo ou a galinha. É
meio filosófico, né? Mas é isso, né? E aí, depois a gente tem que pensar também em pacientes que possam ter acometimento ósseo, especialmente pensando em coluna vertebral, que é um sítio que muitas vezes o Staphylococcus aureus gosta de ir. Então, pensar naquele paciente que está referindo uma dor lombar, está referindo algum incômodo, a gente tem que pensar e ir atrás. Tem documento, Aline, que até orienta você fazer a palpação da coluna do paciente para ver se existe algum ponto doloroso, tem né? Que fazer, tem que fazer. Aí, às vezes, o paciente não relata, mas aí você palpa e você sente que, de fato, tem algo estranho e eu preciso fazer um exame de imagem direcionado para a coluna para ver se tem alguma coisa alterada, né? Aí também a gente tem que pensar naquele paciente que tem uma dor abdominal, aquele paciente que tem principalmente ali hipocôndrio direito, que a gente tem que lembrar do fígado, e também hipocôndrio esquerdo, porque o baço é um lugarzinho que Staphylo também gosta. E aí a gente fica chamando a atenção porque pode ser seja um abscesso ou mesmo um infarto secundário de um êmbolo séptico, certo? Dentro do abdômen, ainda tem um rim, que é um local que pode surgir um abscesso renal e o paciente fazer uma pielonefrite por Staphylo aureus. E aqui é uma situação específica, né, Aline? Que é onde, se o paciente tem uma pielonefrite por Staphylo, você tem que desconfiar que ele veio de via hematogênica. A exceção principal vão ser os pacientes que têm alguma cateterização, né? O paciente que é sondado, algo nesse sentido, até pode ter, mas se não tem que pensar que esse Staphylo veio pela via hematogênica, né? E aqui isso é um dado bem interessante, porque levando um outro cenário, então aquele paciente que a gente pediu por algum outro motivo uma urocultura e veio um Staphylo aureus e ele não... Um paciente séptico que você coletou aleatório. cultura por tudo, aí veio hemo e uro com o Staphylo. E mesmo que não tenha vindo a hemo, viu? Que tenha vindo só a urocultura, a gente não vai se contentar e achar que esse foco ele é primário da urina, certo? Então a gente vai ter que ir atrás, a menos que o nosso paciente seja um sondado vesical. A informação que eu vi, Aline, é a seguinte, ó. Se você tem um paciente com bacteremia e bacteriúria por Staphylo, as duas coisas ao mesmo tempo, 1 a cada 5 pacientes, eles vão ter também ou uma osteomielite ou um abscesso por pessoas, tá? É absurdo essa informação. Essa informação é bizarra, porque quer dizer que você tem que, de fato, ir atrás, não pode se contentar que é uma pielonefrite por Staphylo e que caiu na corrente sanguínea sem querer. Faz parte, é só dar antibiótico e vida que segue. Você pode estar ignorando uma osteomielite que vai precisar de mais tempo de tratamento ou um abscesso em pessoas que vai precisar de uma intervenção, né? Então, é importante aí, se agora, a partir de hoje, vocês verem uma urocultura com Staphylococcus aureus, não parem por aí, hein? Por favor. Ainda dentro da barriga, mas agora mais para pelve, existe um local que é raro, mas pode ter acometimento do Staphylo aureus, que é a próstata. O paciente pode fazer um abscesso prostático por Staphylo aureus. Um dos principais fatores de riscos é ter diabetes, que é um caso do nosso paciente, e pacientes imunocomprometidos também pode ter. Então, às vezes o paciente tem alguma alteração urinária também envolvida, alguma coisa que pense em prostatite, pode ser um abscesso aqui na próstata por Staphylo aureus, tá? Legal. Também a gente pode ver sintomas pulmonares, né? Então, aquele paciente que não é o que veio primariamente com um foco pulmonar, tipo eu, é um paciente que estava ali, fez primeiro uma hemocultura e de repente começou a ter uma dessaturação, começou a ter alteração na escuta, e você vai lá, pede um exame de imagem e vê que tem vários êmbolos ou acometimento aí bem difuso, que não é incomum uma embolia sepsética pro pulmão. Isso chama bastante atenção pra gente também. É legal que o pulmão, ele pode ser até uma via direta, né? O paciente faz uma pneumonia por Staphylo que não veio do sangue, veio direto lá do contato do pulmão, ou veio do sangue, como você mencionou, né? Lembrando que o Staphylo, ele tem uma apresentação dentro do pulmão, devido às suas toxinas, da pneumonia necrotizante, que pode ser uma pneumonia de evolução rápida, né? O paciente com poucos dias faz um quadro muito grave pulmonar, que você fica até desconfiado que não entende o que aconteceu, foi tão rápido assim o paciente ter degringolado. Staphylo aureus pode fazer isso. Legal. E além disso, a gente também pode ter êmbolo séptico para a cabeça, né? E aí ter desde sintomas inespecíficos, dor de cabeça, sinais de excitação meningea, ou a gente pode ter também um acidente vascular cerebral. A gente sabe que é uma complicação temidíssima, inclusive da endocardite, e que aqui na bacteremia também pode aparecer. E nesse caso, só lembrando que ainda que o paciente tenha feito na sua frente, a gente não vai poder trombolizar esse paciente, certo? Exato, né, Aline? O AVC por endocardite, né? Ele é um AVC de alta transformação hemorrágica, e aqui tá escrito na diretriz de AVC que, se tiver desconfiado de endocardite, não posso trombolizar, né? Então é uma das situações que você sabe que é um AVC, você às vezes tem disponível os recursos para poder fazer o melhor tratamento, mas não pode, né? Às vezes é comum, eu já tive alguns pacientes que estão internados por endocardite, já confirmado, já só fazendo antibiótico terapia, tava tudo indo bem, e aí ele faz um AVC, e aí já um quadro super grave e que você não consegue reverter mesmo estando no hospital, tendo tomografia disponível, tendo trombolítico disponível, tá tudo certo, mas você sabe que esse AVC foi por causa da endocardite, não há o que você fazer, aí é só reabilitação, né?
Aproveitando que você está falando de AVC, Pedro, tem um estudo que tentou avaliar a temporalidade do AVC a partir do início do antibiótico. E apesar da maior parte dos AVCs acontecerem logo no começo, né, antes de iniciar o antibiótico, até 19, 20, 40 dias depois, tem paciente que faz AVC. Nossa senhora, 40 dias depois é de uma tristeza. Você tá com a sensação de que tá tudo tão controlado já. Eu peguei 40 dias. Ah, que isso, cara. É muito azar, cara. Nossa senhora. Mas, continuando aqui as apresentações de infecção à distância do estáfilo, né? Acho que vale ainda citar que o estáfilo pode acometer os músculos, como eu já falei do abscesso de pessoas, mas tem uma apresentação da piomiosite pelo estáfilo, né? Também chamada de piomiosite tropical, que o principal patógeno vai ser o estáfilo. Que hoje em dia essa nomenclatura já não é mais recomendada, né? Que é aquela ideia de que só acontece nos trópicos, sabe? Essa ideia é uma coisa meio colonialista, blá, blá, blá. Tá. Então seria só uma piomiosite primária, né? Beleza. Então a piomiosite é uma coisa que pode o Staphylo aureus fazer, e às vezes o diagnóstico vem só em ressonância, você não vê uma coleção bem fechada com ultrassom, mas a ressonância você consegue ver microabscesso e você perceber que de fato o processo da miosite, do CPK elevado do paciente é por culpa de um quadro infeccioso. E artrite também, né? O paciente pode ter artrites diversas. Existe até uma manifestação do Staphylo aureus que é artrite no quadril associado à tromboflebite pélvica, fazendo todo um quadro de dor pélvica associado ao estáfilo, né? E aqui também a gente tem, né, que é o diagnóstico do nosso paciente, a endoftalmite, né, que é o acometimento ocular. E aqui sempre rola uma questão de se a gente deve ou não pedir fundo de olho para todo mundo. Aqui vai depender um pouquinho de como é a disponibilidade do exame do seu serviço, se você é capacitado para fazer, como que tá ali o oftalmo para ajudar. Mas, em geral, algumas coisas são importantes a gente falar aqui. Primeiro que 9%, então, dos pacientes com bacteremia por aureus, eles podem fazer manifestações oculares, mas desses pacientes, que é um dado difícil, tá? 36% só vão ter queixas visuais, ou seja, a maioria é assintomática. E aí aqui a gente começa a se questionar se realmente não faz sentido sim a gente ir atrás para todo mundo, né? E os sintomas geralmente vão ser dor, hiperemia conjuntival, especialmente aí baixa acuidade visual, mas como a gente viu, isso não é tão sensível assim. Isso é uma coisa que o nosso paciente parece já ter, então, né? Ele já parece que o aureus já chegou no olho dele, já fez um quadro ali de infecção ocular, né? E aqui, alguma hora, a gente vai ter que parar de falar as causas, as infecções possíveis que o estáfilo pode fazer, porque é muita coisa, né? A gente nem falou de qualquer dispositivo que entra na pessoa pode trazer com ele o aureus, né? Então, às vezes, fazer um dispositivo cerebral, uma DVE ou uma prótese nova no quadril, tudo isso pode lá trazer o aureus juntos. A aorta pode ser infectada pelo aureus, e aí simular um quadro de vasculite, às vezes é difícil fazer essa distinção. Então é muita coisa diferente. Com certeza tem ouvinte aqui que já ouviu alguma manifestação totalmente bizarra do aureus que a gente não citou aqui, Aline. E acho que aqui, nessa parte, pessoal, que a gente falou de várias manifestações, vale a pena só diferenciar o que é infecção metastática de embolia séptica. A ideia aqui é que infecção metastática é a bactéria correr pelo corpo e ela grudou em algum local. Já a embolia séptica é o trombo que está junto da vegetação, algo do gênero, que foi lá e causou um infarto em algum local. Então, por exemplo, o paciente tem endocardite em qualquer uma das válvulas, ele pode ter infecções metastáticas. Mas embolia séptica, se ele tiver à direita, ele vai ter só pulmonar. Se ele tiver à esquerda, aí ele vai ter cerebral ou baço, etc. Então, só lembrar que essas manifestações são um pouco diferentes e talvez dê dica ainda de localização pra gente, né? Se ele tem embolia séptica pulmonar, o mais provável é que ele tenha uma endocardite direita. Se ele tem embolia séptica sistema nervoso central, o mais provável é que ele tenha uma endocardite esquerda. E aí, Aline, assim, voltando para nossa pergunta, né, para onde foi o Staphylo aureus, a primeira pergunta a gente falou que de onde veio, a gente falou que tem que fazer eco para todo mundo, né? Essa segunda pergunta, para onde foi? O que dispara de conduta? Aqui vai depender, então, do que a gente achou de sinal e sintoma no nosso paciente. Então, se a gente está suspeitando de alguma localização específica, a gente vai atrás dela para tentar entender mais. Então, por exemplo, tá com sintoma aí em coluna vertebral, a gente vai fazer uma tomografia ressonância, se tiver disponível, ou até cintilo, PET, enfim, como que a gente tiver de arsenal no nosso hospital. Se nosso paciente está com sintoma oftalmológico, a gente vai tender a fazer um fundo de olho, mas com alerta de pensar em pedir avaliação ainda que ele esteja assintomático. Também, se nosso paciente tiver sintomas de artrite, enfim, a gente vai atrás dessa articulação. Então, tudo vai depender mesmo do sinal de sintoma apresentado pelo paciente. Acho que isso traz que o exame físico do paciente tem bacteremia por aureus é bem completo, né? E a ideia é isso ser reavaliado todo dia. Esse é o paciente que você avalia muito diariamente e faz todas essas avaliações. Exato. Então, às vezes, você, ao escutar para ver se tem um sopro para pensar em endocardite, palpar a coluna, como a gente mencionou, avaliar o olho e, se não tiver preparo, pedir pro oftalmo olhar, porque pode ter infecção ali, e por aí vai. Vai ser uma coisa meio reativa aqui a resposta a essa pergunta, né? Fechou.
E aqui o terceiro passo, então, Pedro, vai ser a gente entender a gravidade, quão complicado está esse caso de bacteremia do nosso paciente. E existem, então, alguns critérios onde a gente pode avaliar e entender se esse paciente tem uma bacteremia complicada ou não. Aqui, a ideia é que você vai usar isso a seu favor para pensar tanto em tempo de tratamento, quanto que eu vou precisar investigar se isso é endocardite ou não. Se é uma bacteremia não complicada, que se resolveu rápido, mais tranquila, eu fico menos favorável de perseguir o diagnóstico de endocardite até o fim. Mas se tem sinais que essa é uma bacteremia complicada, esse é um paciente que eu tenho que ir com mais afinco atrás dos próximos exames, porque eu posso estar diante de um Staphylococcus aureus de pior prognóstico aqui, tá? E aí eu vou chamar de bacteremia complicada pelo Staphylococcus aureus se o paciente tiver qualquer um dos 5 critérios, tá? Tá. Primeiro, endocardite. Então é por isso que a gente vai atrás do ecocardiograma. 2, se tiver qualquer material implantável aqui. Então a gente está falando desde um catéter, mas também de válvula cardíaca, CDI, marca-passo, etc. 3, as hemoculturas permaneceram positivas 2 a 4 dias depois do início do antibiótico ou do controle do foco fechado. Então é por isso que a gente vai ter que ficar fazendo hemoculturas de controle. E alguns lugares também colocam para a gente escolher, né, o nosso tempo de tratamento a partir dessa primeira hemocultura negativa. 4, o paciente permanece febril mesmo depois de 3 dias após o início do antibiótico ou controle do foco infeccioso. Aqui não tem muita dúvida, né? É só ficar de olho se o nosso paciente vai continuar fazendo febre depois desse período aí de até 72 horas. E por último, se o paciente tiver qualquer evidência de infecção metastática, né? E aqui, especialmente sistema nervoso central, mas todos os fenômenos aí no geral que a gente falou de sítios possivelmente associados a uma infecção secundária. Acho que faz sentido aqui, né, Aline? Tudo que a gente mencionou, assim, a busca do eco, tudo isso é para ver se a gente está diante de uma bacteremia complicada ou não complicada, só enfatizando que uma informação que a gente não tinha falado ainda é a repetição das hemoculturas, né? Então, uma coisa que o Aureus também vai disparar é, será que esse paciente vai permanecer tendo bacteremia ou não, né? Isso é legal, viu, Pedro? Porque a gente tem uma grande corte aí que saiu na Lancet de 2020, até recente, que a duração da bacteremia, ela foi totalmente relacionada à mortalidade dos nossos pacientes. Então, aqueles pacientes que tiveram uma duração de bacteremia de pelo menos um dia adicional, depois do início de antibiótico apropriado, a gente viu que esses pacientes tiveram 2 vezes mais mortalidade em relação aos demais que já tiveram imediatamente negativadas as hemoculturas, tá? É muita coisa, né? É muita coisa. Então a gente já falou da onde veio a infecção, para onde ela foi, se é complicada ou não complicada. E por último, a quarta pergunta... Chama, Pedro, chama. É que você precisa chamar um infecto quando você tá diante de uma bacteriemia por estáfilo. Isso aqui é uma loucura, Aline, porque é o seguinte, ó. É como o Uro mandando fazer PSA, entendeu? As pessoas... Os congressos, os guidelines de infecto falando assim, ó, chama o infecto, hein? Não esquece de mim aqui, né? Mas tem trabalho, né? Pior que tem. Tem vários trabalhos mostrando o melhor prognóstico no desfecho do paciente se tem o infecto no caso. Então é isso. Tem o infecto disponível, chama ele. E a partir de agora a gente vai chamar o Fred em todos os nossos casos diários. Lembrando, pessoal, que o Instagram do Fred vai ficar marcado aqui na descrição pra Instagram, você poder mandar sua dúvida. Então ele vai mandar interconsulta pelo Instagram. Isso, né? Esse é o meu objetivo. Que todo mundo que ouça o episódio manda interconsulta via Instagram pra você. Obrigado. E, pessoal, aproveitando que vocês organizaram aqui a avaliação do paciente com Staphylococcus aureus, a gente também fez isso no Guia TDC. Então, na edição 96, tem um tópico de bacteremia por estáfilo pelo Rafael Barreto. Tá top esse tópico. O link vai estar aqui na descrição do episódio para você poder acessar, tá? Então, voltando aqui para o nosso caso, a gente está diante de um paciente de 52 anos de idade, dialítico, diabético insulino dependente, hipertenso, que tem uma história de 2 semanas de tremor durante a diálise e que nesse período evoluiu com uma endoftalmite. E aí ele chega ao nosso serviço depois de um resultado positivo em uma hemocultura coletada lá nas clínicas de diálise com Staphylococcus aureus MRSA. Aqui, para a gente poder trazer na prática tudo que a gente já mencionou aqui nas 4 perguntas, então a primeira pergunta, que é da onde veio, a gente vai solicitar um ecocardio para esse paciente para ver se tem algum sinal de endocardite, ainda mais um paciente que tem sinal de infecção metastática, né? Bom, gente, e aqui também, né, a gente vai ter que recoletar culturas, não tem muito descrito da onde veio essa cultura, mas a gente tá pensando no paciente que tinha sintomas na diálise, então aqui a gente vai ter que retirar esse catéter, antes a gente coleta a nossa cultura, tanto do catéter, tanto com as amostras periféricas, e depois a gente vai fazer as hemoculturas de segmento, certo? Boa.
Segundo, ver se para onde foi o aureus, né? Aqui a gente vai refazer a anamnese, apalpar bem o paciente, fazer um bom exame físico, ver se tem algum local que pode sugerir que esse aureus deve ter grudado também, além do olho que a gente já está visualizando, né? Lembrando que é o paciente diabético, eu mencionei a questão da prostatite, ver se tem algum sintoma ali local em relação à urina, para ver se isso é alguma pista de infecção metastática. Terceira pergunta é se é um quadro complicado ou não. A gente já sabe que é complicado, porque é um paciente que já tem sinal de infecção metastática no olho, então já é um quadro mais diferente, mais grave. E ele tem um dispositivo permanente, né, que é o catéter. Então isso também já faz dele um caso complicado. E aí tem a quarta pergunta, que é chamar o infecto, né? Então a gente vai chamar. E aí lembrando que todas essas condutas são adjacentes ao tratamento, né? Aqui a gente já sabe que é um Staphylo aureus, MRSA. A gente já vai começar a vancomicina para ele. E lembrando que é um processo infeccioso potencialmente grave. Então eu preciso avaliar para sepse aqui. A princípio, nos sinais vitais, não tem nada chamativo para sepse, mas aqueles exames de sangue, ver se tem alguma disfunção orgânica nova, alguma coisa diferente, vai valer a pena aqui pro meu paciente. Então, pessoal, vou trazer aqui os exames que vocês pediram. Então, foi coletada a hemocultura, a gente vai aguardar. De exames laboratoriais, então, inicialmente aqui a gente tem um HB de 6.7, aqui com VCM de 87, um RDW de 20. O leuco era de 5.540, sem alteração no diferencial, plaquetas de 250.000, então tudo ok. Foi coletado o magaso. Aqui a gente tem um pH de 7.35, um BIC de 25, então, a princípio tudo ok, com o lactato normal. Foram coletados eletrólitos, um sódio e potássio normais também, assim como transaminases também normais. Aqui esqueci de falar da ureia, né, ureia de 40, e trazer para vocês aqui o que vocês mais queriam, que é o eco transtorácico. Então aqui a gente tem um eco com cavidades cardíacas de dimensão normal, espessura miocárdica um pouco aumentada, sem alteração do desempenho ventricular, com uma disfunção diastólica grau 1. Não tinha nenhuma alteração do pericárdio, o restante era tudo normal e não foram visualizadas imagens sugestivas de vegetação endocárdica. Além disso, foi feita uma anamnese mais detalhada e não foi encontrado nenhum sinal de infecção metastática, além da endoteliomite perfeita. E foi retirado o catéter e passado um catéter de diálise na veia femoral direita. Isso foi uma coisa que a gente não mencionou, né? Que esse paciente ele precisa ser avaliado como é que ele tá para urgência dialítica rápido, né? Que às vezes o paciente que tem infecção durante a diálise, ele dialisa mal, né? E aí ele começa, ele às vezes chega com potássio mais alto, urêmico, hipervolêmico. Não parece ser o cenário do nosso paciente, mas que bom que o cateter já foi removido e outro já foi colocado, né? E aí, né, Pedro, a gente vai ter que falar, então, sobre esse eco que veio inicialmente negativo, né? A gente falou um pouco sobre isso, mas a gente entende que esse paciente, ainda mais sendo um paciente sob hemodiálise, tem um risco super aumentado para endocardite. Aqui mesmo que a gente não tem informações sobre as culturas novas, se essa bacteremia está persistente ou não, ele tinha um dispositivo aí implantado, que felizmente já foi. A gente precisa ficar de olho na endocardite, a gente vai ter que prosseguir a nossa investigação com o eco transesofágico. Ele vai ficar ali na lista de problema do paciente, lá em cima, assim, ó, bacteremia complicada por Staphylo aureus, né? E esse nome já indica que esse paciente ele tem que ser investigado bem para endocardite, porque vai mudar totalmente o tempo de tratamento aqui, né? A gente tem score, né, Aline, só para poder avaliar se esse paciente ele precisa de um eco ou não. O próprio Guideline de Endocardite de 2023 cita alguns scores para cada bactéria para você falar se precisa ir com mais afinco atrás de endocardite ou não. O score mais validado aqui para o Staphylo aureus é o VIRSTA, né? Exato. E ele é um score validado aí num estudo de mais de 2.000 pacientes que tinham bacteremia por Staphylo aureus e avaliou as variáveis que eram independentemente associadas, então, à endocardite. Que não vai ter jeito, a gente vai ter que falar um pouquinho de cada uma delas e a gente interpreta para o nosso paciente, pode ser? Bora! Então vamos lá. Êmbolos cerebrais ou periféricos, peso 5. Faz sentido, né? A gente falou sobre infecção à distância, né? Meningite. Ok. Dispositivo intracardíaco permanente. Então não é o caso do nosso paciente, né? Era um catéter central, né? Uso de drogas intravenosas, a gente não comentou isso, a princípio não foi relatado nada pelo Fred na anamnese. Não tinha mesmo. E a gente tem que ficar de olho, porque isso por si só já aumenta o risco de endocardite, né? Doença valvar nativa pré-existente, 3 pontos. O eco também não mostrou nada disso, né? Bacteremia persistente, aqui que ele coloca, então, como hemocultura positiva depois de 48 horas da hemocultura inicial. A gente solicitou, mas não sabemos ainda. Osteomielite vertebral, 2 pontos. Ok, acho que outro sinal de embolização, né? Infecção associada a cuidados de saúde comunitários ou não nosocomiais. Aqui, a clínica de diálise, a princípio, não é hospitalar, né? É ali perto, mas
ok, parece que veio disso. Sepse grave ou choque. Não é o caso do nosso paciente. E aqui um exame que a gente não tinha pedido, mas que vai ser importante, que é a proteína C reativa, que nesse caso vai pontuar se tiver acima de 190. Qual que era o nosso aí, Fred? 120. Tá, então ele não pontuava aqui também. Então você vê, né, Aline, que é um paciente que pelo score de vista, ele nem pontua tanto, né? Aqui, se o paciente tiver uma pontuação maior ou igual a 3, esse paciente, ele entende-se que existe um maior risco de endocardite, precisa ir atrás. Só que mesmo o paciente não tendo o score de vista tão alterado, ele grita tanto as manifestações, tanto de ser um paciente dialítico, de ser um paciente que teve uma endoftalmite, que a gente vai ter que ir além do score e perseguir o diagnóstico de endocardite fazendo o eco transesofágico, né? Com certeza. E a gente sabe que a sensibilidade do eco transesofágico é muito maior, chega aí a quase o dobro de uma sensibilidade do eco transtorácico. Então, aqui não vai ter jeito, nosso paciente não vai conseguir escapar do eco transesofágico, certo? Acho que apesar da existência do score, existe muita discussão na literatura se não são todos os pacientes que devem receber e talvez existe dúvida se o score é tão bom assim e se ele perder um paciente, como a endocardite é muito grave, talvez um ou dois pacientes seja bastante, né? E aqui acho que é legal falar, mesmo que a gente faça o nosso eco transesofágico de início e ele venha negativo, mas especialmente se o nosso paciente tem uma bacteremia persistente, a gente tem que repetir de novo esse transesofágico e a literatura coloca aí como 5 a 7 dias um tempo adequado aí para ter uma maior sensibilidade ainda pra gente detectar a endocardite. Não vai mudar muita coisa, a gente já vai estar tratando, o tratamento vai estar extenso, mas principalmente porque a gente tem que pensar nas complicações e indicações até de cirurgia, que o Aureus aqui é campeão em indicação, né? Boa. Então, além de pedir um eco transesofágico, a gente vai ter que ter uma posição do oftalmo aqui em relação ao olho desse paciente, né? Muitos casos é necessária a enucleação, então tem que ver o quanto que esse olho ainda é viável, quanto que a gente vai precisar fazer ou um tratamento local no olho. A gente vai ter que pedir uma interconsulta aqui para oftalmologia para ter uma posição em relação ao olho desse paciente, até para controle de foco infeccioso, né? O mínimo, né, seria uma injeção de antibiótico aí intravítreo, mas possivelmente, dependendo do grau de acometimento, pode ser que nucleação seja a única saída para esse caso também. E aí a gente também tem um achado, né, desse HB de 6.7, a gente sabe que o nosso paciente é um doente renal crônico, tem vários substratos aí para estar fazendo um grau de anemia, mas a gente precisa dar uma atençãozinha, então a gente pediria aqui provas de hemólise, pelo menos, reticulócitos pra gente entender. E um perfil de carencial não se nega a ninguém, né, como bons clínicos aqui que somos, então a gente precisa dessa investigada. É importante ressaltar que sim, tem na literatura descrito alguns casos de hemólise causadas por Staphylo aureus. A gente sabe que aureus faz manifestações atípicas de quase tudo, então fica a dica aqui pra gente também dar uma atenção, certo? Boa. A dúvida que eu fico nesse caso, Aline, é sobre, mesmo o paciente sendo oligossintomático, não tendo nenhuma manifestação abdominal ou pulmonar, se eu não tomografaria ele, sabe? Pensando que é um paciente que, se eu achar outro foco infeccioso à distância, talvez eu consiga me aproximar do diagnóstico de endocardite, porque aí eu configuro bem que foram fenômenos embólicos que estão acontecendo no meu paciente, ou até mesmo como um outro sítio primário da onde pode estar chuveirando o áureo, sabe? Então eu ficaria bem na dúvida, assim, a depender de que eu avaliar, de como o paciente estiver evoluindo nos próximos dias, eu pediria talvez uma tomo de abdômen, de tórax, para ver se eu vejo outros sinais de embolização, mesmo o paciente não tendo uma apresentação muito clara. Isso porque o paciente é uma bacteremia complicada e que eu não estou conseguindo exatamente achar o que está acontecendo aqui. Se eu achar um fator muito claro, aí eu fico mais tranquilo, não pediria. Mas conforme vai batendo essa ansiedade da evolução do caso clínico na enfermaria, onde eu não consigo fazer o transesofágico ainda, não fecha bem claro que é uma infecção associada a catéter, a minha tendência é tomografar até para pensar que, olha, deve ser endocardite mesmo, porque tem vários locais que estão chuveirando e aí eu só não consegui manifestar sintoma ainda. Com certeza, e acho que isso fica ainda mais evidente, né, se o nosso paciente tiver bacteremia persistente nessas hemoculturas de controle que a gente for realizando, certo? Boa. Então, pessoal, a gente tá aqui 3 dias depois, então o paciente já começou o VAN, como vocês comentaram. A gente já tem uma hemocultura de controle positiva, então manteve a positividade da cultura que vocês pediram lá no começo. E a gente traz o resultado do ecocardiograma transesofágico. Só um parênteses, a oftalmologia já fez uma injeção intravítrea para o tratamento de endoftalmite. O paciente mantém febre diariamente. Então, o que vem no eco transesofágico? As cavidades cardíacas, pericárdio, etc. Tudo normal. Mas o que a gente tem de alterado aqui são estruturas hiperecóicas próximas à desembocadura da veia cava inferior. Uma aderida à parede, medindo 14 por 11 milímetros, e outra aderida à válvula de Eustáquio, medindo 12 por 7 milímetros. Aderida à parede da veia cava superior, outra estrutura hiperecóica de 17 por 7 milímetros. Os achados são sugestivos de trombos, não sendo possível descartar infecção associada.
Olha, eu sabia que esse ECO-TE tava estranho, né? O caso tava indo muito tranquilo, né, Aline? Só que o Pedro já tava falando aqui que achou que ia ser um caso mais difícil, tava tudo fácil. Tava estranho, eu falei assim, cara, tá indo tão bem, o paciente não tem nenhum sintoma diferente pra gente ir atrás. Aí vem esse eco assim que a gente esperava, uma vegetação na válvula, veio alterado, compatível com infecção, mas com outras coisas, né, Aline? Não, aí me meteram uma válvula de Eustáquio, né? Acho que assim, não espero, assim, se tiver alguém aí em casa, algum ouvinte que já saiba de cara que o válvula de Eustáquio, meus parabéns, tá? Eu acho que tem uma galera, mas a gente não sabia de cara, a gente foi atrás, nós tivemos que ir atrás, inclusive a gente abriu o guideline da ESC. E aí? Pra tentar entender um pouquinho mais se a gente consideraria esse sintoma endocardite ou não. E aqui a gente achou uma única frase que mencionava sobre a válvula de Eustáquio. E a gente viu que, sim, a endocardite à direita, ela pode envolver esses remanescentes embrionários aí não funcionais que estão no átrio direito. E aí a válvula de Eustáquio é um deles. Boa. Então a gente considera, sim, que nosso paciente é portador de uma endocardite à direita, que também chama mais atenção pra gente pensar que essa etiologia estava, sim, relacionada ao catéter, né? Exatamente, Aline. Então esse caso vai ser conduzido como uma endocardite, tanto em termos de tratamento, quanto avaliar se existe alguma indicação para cirurgia. Só que, além disso, além desse trombo na válvula de Eustáquio, também tem, na veia cava superior, um trombo aderido à parede, né? Então, também tem uma tromboflebite aqui, que a gente pode considerar séptica, né? Então, esse cenário também, a opção vai ser o antibiótico terapia, o tempo de tratamento da endocardite já vai suprir o tempo de tratamento de uma tromboflebite, só que a dúvida que fica é, será que precisaria anticoagular ou não esse paciente, né? Já que a gente tá falando de um trombo aderido à parede, né? Isso aí é bem controverso, né? A gente até quis dar uma olhada em literatura pra trazer pra vocês, mas o que fica é que é controverso. A gente vai ter que acompanhar, fazer exames de imagem, repetir esse ECO-TE de novo, ver se esse trombo, como é que ele tá indo, tá crescendo ou não. E sabendo que existe riscos pro nosso paciente, ainda mais a endocardite, de maior risco de sangramento, especialmente se esse êmbolo for parar o cérvulo central. Quem sabe que no lado direito é um pouco mais difícil, né? Mas lado esquerdo aí a gente ficaria bem preocupado. Exato, né, Aline? Então, isso pode mudar de instituição para instituição. Tem local que anticoagula, tem local que não anticoagula, mas parece que o caminho do meio aí, onde você vai acompanhando esse trombo, vendo se só com antibiótico ele vai se resolvendo, ou se mesmo com antibiótico ele segue aumentando, e aí sim tomar decisão de anticoagulação, parece ser o mais prudente aqui, né? Com certeza. Então, pessoal, como é que foi o desfecho desse caso, né? Então, foi solicitada avaliação cirúrgica, a equipe cirúrgica achou que não valia a pena fazer nenhum procedimento. Esse paciente manteve febre mesmo com o tratamento. E aí ficou a dúvida se era pela vegetação, que não melhorava, se tinha foco em algum outro local, ou se era o foco do olho. Foi pesquisado focos em outros locais, não foi achado osteomielite, não foi achado nada intraabdominal, o olho foi retirado e esse paciente melhorou da persistência da febre depois disso. E acho que vale a pena só uns comentários finais aqui. Endocardite de válvula de Eustáquio é raro, né? É uma condição rara, porque nem todo mundo tem a válvula de Eustáquio, ainda mais tem a endocardite ali, né? É bem associada a dispositivos endovenosos, principalmente catéter. A gente ficou na dúvida porque ele tem um trombo na cava superior e uma na inferior, e a gente tinha passado um femoral depois. A gente ficou na dúvida, será que tem a ver com esse femoral? Será que era o perme anterior que passou e chegou próximo da parte inferior? Enfim, que é sempre avaliado pelos ecocardiografistas. Então tem estudo sugerindo que é um local que às vezes os ecocardiografistas não chegam lá para ver, que é a desembocadura da veia cava inferior, então talvez seja mais comum do que a gente imagina. E apesar de ser à direita, é melhor visto pelo transesofágico, não pelo transtorácico. E aí, para quem tá ouvindo a gente, procura no Google válvula de Eustáquio, vocês vão ver a imagem. É bem dentro do átrio mesmo, né? A gente não tá acostumado a ver essa imagem, é bem dentro do átrio, então aí fica meio como endocardite mesmo. E por último, esse paciente ele tinha febre persistente e acabou fazendo ecocardiogramas repetidos para avaliar se a vegetação diminuía. E aí tem um dado muito bom aqui, e eu não sei se vocês têm ideia de quantos % dos pacientes mantêm vegetação pós-tratamento. Após o fim do tratamento? Exato. Terminou o tratamento, quantos pacientes ainda mantêm vegetação? Tá, uma vegetação asséptica. Vegetação. Ah, quantos? 50% a 70%. Tá, beleza. Não, ok. Só porque a gente tem essa ideia de que a vegetação tem que curar no final do tratamento, na verdade a maioria dos pacientes não vai zerar a vegetação até o fim do tratamento. E a vegetação residual não parece estar associada a piores desfechos infectológicos. Então, de manutenção de febre, etc. Mas é que esse dado é absurdo, né? Absurdo. Muito absurdo. Absurdo. Top. Acho que é isso, pessoal. Fechou. Bom Foi bom demais. Foi bom pra gente revisar toda essa parte de estáfilo aí, que tem muito detalhe que precisa ser falado, né? Vamos pro salve, então? Bora.
E começando com a convidada, Aline. Pra quem vai ser o salve, Aline? Nossa, se eu fosse dar salve pra todo mundo que eu tinha que dar, eu ia ficar aqui até amanhã. Sabe aqueles que descem no papel? Momento Faustão. Mas eu vou mandar um salve pro meu grupo de residência da clínica. Então, grupo G. Bia, Luca, Lara e Luiz, que foram aí meu grupinho que ajudou muito nessa trajetória até chegar aqui na clínica. E também pro meu noivo, né? Que me aguentou estudando um monte pra esse podcast. Falou, pelo amor de Deus, chega. Mas é isso aí. Foi muito bom, gente. Obrigado pelo convite. Chega de estudar estáfilo não áureos, né? Rafael, aí, amor, chega de estudar estáfilo por um tempinho. Boa, um abraço aí pro pessoal aí. Boa, e o seu, Pedro? Qual que é o seu salve? O meu salve vai pro Érico Júnior, tá? Ele é de Natal, ele é do Hospital Central Coronel Pedro Germano. Falou que eles estão fazendo uma seita lá pra poder o pessoal ouvir a gente e que tava esperando um salve aí pra começar essa seita. Então já dá pra dar inícios aos trabalhos aí pro pessoal do Hospital Central Coronel Pedro Germano em Natal. Um abraço, Érico. E você, Fred, pra quem vai ser o salve? O meu salve vai pro Alan, ele é um R3 da Onco do HC de Ribeirão. Ele é muito fã nosso e ele é um R- do Felipe Rezende, residente da clínica do Einstein, que passou com a gente na Infecto e pediu esse salve, então um salve pros dois. E um agradecimento pra alguém que já recebeu o salve aqui, que foi o residente da Infecto, o Bernard, que me forneceu várias informações desse caso que eu tinha esquecido, ele passou comigo lá, então um agradecimento pra ele também. Boa. Um abraço, salve pessoal. aí, todo Abraço, tchau, tchau. Pera aí, Fred, vamos encerrar aqui o episódio, Não, cara. bora. Com isso, a gente encerra o episódio de Estáfilo Aureus. Agradecer a Aline por estar aqui presente, Verdade. tá? Valeu, Muito obrigado. gente, foi bom demais. Isso. E falar pro pessoal, mandar suas dúvidas, os comentários aqui no Spotify, mandar mensagem no Instagram. Assinar E o por Guia aí- TDC. E por aí vai, né, Fred? Fechou? Fechou. Valeu, falou. Valeu, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba. Gostou desse vídeo? Não esquece de clicar aqui no curtir, inscrever no canal e se você ativar o sininho, você não perde nenhum dos vídeos do TDC. Tipo esses aqui que estão na tela aí, tem vídeo o tempo inteiro. Aproveita, já clica aqui no sininho. Não perde nenhum. Não perde nenhum.